Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Code Lope Villanueva. Desde já agradeço as menções que recebo e continue dando essa empreitada para gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Dê a sua doaçãozinha, solte o seu pix aí para eu comer uma pizza com a família, entre outras coisas. Eis que me deparo com o senhor Burro Lima falando sobre a liberdade religiosa e como o conceito da liberdade religiosa, ou da falta dela, invalida o catolicismo. Eu queria ver realmente a correlação entre isso, porque me parece uma coisa muito estranha. E ele publica um vídeo chamado Como a liberdade religiosa refuta o catolicismo romano. Eu não entendi até agora onde é que ele quer chegar. Seja o que for, é um vídeo de 31 minutos. Deve ser muita lorota. Eu vou ver se eu consigo falar pelo menos 10 minutos desse vídeo, porque com certeza deve ser um montante de besteira, tal como outros vídeos que esse sujeito publica por aí. Inclusive quando ele se presta a falar de história. Vamos lá. Olá amigos, como estão todos? Todos na paz de Cristo? Então hoje nós vamos para mais um vídeo e eu gostaria de tratar de um tema que eu acho que ele deveria ser tratado de uma forma mais robusta na nossa apologética, especialmente contra o catolicismo romano, que é a questão da liberdade religiosa. Observe uma coisa interessante desse povo apologeta. Eles não estão preocupados em defender necessariamente uma ortodoxia. É uma coisa que chega a ser um vício retórico dessa chamada apologética protestante. Primeiro, porque eles não definem qual corpo doutrinário ou corpo de ortodoxia eles defendem para combater o catolicismo. Simplesmente é uma situação em que eles se colocam como se descontextualizados de alguma justificativa e, portanto, a partir de uma opinião subjetiva ou então a partir de um posicionamento antagônico, eles querem refutar o catolicismo, mas eles não afirmam absolutamente nada. Qual é o problema desse tipo de argumento? É muito simples. Se alguém afirma que a Igreja Católica é heterodoxa, ela é falsa ou coisa parecida, então necessariamente você tem que afirmar o que foi verdadeiro nesses últimos 2000 anos. É uma questão bastante simples. Vamos apelar, por exemplo, a São Vicente de Lerrans, que dizia claramente que ser católico implica um conceito de doutrina, de religião que se encontra em qualquer época e em qualquer lugar. Então, basicamente, o que define a ortodoxia, como também o que define verdades de fé, é o fato de que esses conceitos, esses valores, esses ensinos foram cridos desde sempre. Veja que afirmar isso não nega o desenvolvimento da doutrina cristã. Nós sabemos que conceitos como a Trindade, como a presença real de Cristo e assim sucessivamente, como a própria eclesiologia católica, teve uma fase de desenvolvimento. É um debate que tem um desenvolvimento histórico, um desenvolvimento intelectual e assim sucessivamente. Mas dentro desse desenvolvimento da doutrina católica, nós temos uma linha de pensamento que é coerente. E a gente percebe muito no protestantismo que não há essa linha de pensamento. Há, na verdade, uma descontinuidade. O protestantismo, em 5 séculos de história, é um processo de desconstrução e descontinuação. Enquanto nós falamos do desenvolvimento da doutrina católica, seja através do cano bíblico, seja através dos dogmas de fé, seja através dos conceitos teológicos, nós percebemos que há uma linha de continuidade que chega a um determinado resultado. E esse resultado, claro, se reflete nos conselhos ecumênicos, se reflete no ensino da igreja, no magistério, assim sucessivamente. Já não temos esse tipo de posicionamento no protestantismo. E veja que, quando esse pessoal fala protestantismo, é um conceito genérico, porque na prática, eles mesmos não se entendem como unidade. O que define o ser protestante? É o luterano? É o calvinista? É o anglicano? Episcopaliano? Que seja, como você chamar? É o batista? E depois aqueles congêneres que surgiram do calvinismo e dos batistas, como por exemplo os puritanos, ou então os pietistas, que no caso são os luteranos mais devotos, enfim, mas ao mesmo tempo também as chamadas seitas pentecostais, neopentecostais, tem um grande débito com segmentos batistas mais sectários, mais radicais, assim sucessivamente. Então, observem que o processo protestante é um processo de descontinuidade. É um processo de desagregação doutrinária, em que eles querem, a todo custo, se afastar
dos 1500 anos de história que representaram o cristianismo na sua vertente tanto católica como oriental, no caso, poderia ser a Igreja Ortodoxa, mas também outras demais igrejas que fazem parte da sucessão apostólica. Então, existe uma incoerência essencial na retórica dessas pessoas. Então, quando eles se posicionam em atacar o catolicismo, é muito cômodo. É muito cômodo você dizer que a igreja errou aqui, errou acolá, errou assim, tá, e o que você afirma? Você não afirma absolutamente nada, só fica negando, até um ponto que vai ser um niilismo completo. Vamos lá. Assim como a gente fez alguns vídeos recentes sobre a questão da escravidão e trouxemos uma reflexão teológica de por que a escravidão refuta o catolicismo romano, um outro exemplo bastante claro também é justamente a questão da liberdade religiosa. Vejam que esse argumento de afirmar a ligação da igreja com a escravidão, como eles tentaram enxertar nos vídeos anteriores, se a escravidão fosse um argumento para refutar o catolicismo, eu diria para esse sujeito, na verdade, você não refutaria o catolicismo, você refutaria a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é cheia de menções à escravidão e não há um único versículo da Bíblia que diga que a escravidão seja algo ruim em si mesmo. Você tem, evidentemente, algumas frases que podem soar críticas à escravidão, como, por exemplo, o caso de Paulo, falando que não há grego, não há romano, não há judeu, enfim, não há escravo, nem homem livre, todos somos um em Jesus Cristo. Ou então, por exemplo, a questão da relação dos senhores com os escravos, ou seja, que a própria igreja preconizava que essa relação devia ser uma relação de solidariedade e não de opressão propriamente dita, e assim sucessivamente. Mas nós não vamos encontrar na Sagrada Escritura nenhuma objeção a respeito da instituição chamada escravidão. Então, baseado nesse argumento, como é que a escravidão pode refutar o catolicismo romano? Eu não entendi essa proposição. Porque a escravidão pode refutar qualquer coisa sob esse argumento, porque a maior parte da humanidade viveu a escravidão. A escravidão foi uma instituição que até o século XIX vingou. E vingou mundialmente. E vingou, inclusive, na civilização do Ocidente, principalmente na época clássica. E que só definhou, paradoxalmente, pela própria igreja. Se nós observarmos, por exemplo, no século XVI, quando há o surgimento do tráfico negreiro, na verdade, o tráfico negreiro surge no século XV na Europa, né? Por alcunha, lamentavelmente, dos portugueses e depois seguido por outros impérios europeus, né? Como os franceses, como os espanhóis, como os ingleses e assim sucessivamente. Né? Então, nós vamos observar o seguinte, que até o século XV, a escravidão na Europa estava em declínio. E estava em declínio por uma razão muito simples, por causa da influência da igreja. Por mais que a igreja não declarasse abertamente a abolição da escravatura, porque esse argumento é do século XIX para cá, século XVIII, vamos ser mais específicos, para cá, né? No entanto, a influência da igreja não somente amenizou as relações de trabalho nesse sentido, como também a Europa foi o único continente do mundo daquela época onde a escravidão estava em declínio. E não vamos comparar escravidão com servidão, porque não é a mesma coisa. Não vou explicar aqui o que é a servidão, a escravidão, as diferenças. É só vocês pegarem um livro de história bem fundamentado, bem acadêmico, e vamos perceber que um servo, por exemplo, tinha certos direitos que o escravo não tinha. Um servo tinha direito à família, tinha direito de propriedade, tinha direito de viver do seu próprio trabalho, né? O que talvez ele fosse obrigado é prestar contas a um senhor dentro de um território. Basicamente isso. Mas fora isso, a condição dos servos implicava inúmeros direitos que o escravo não tinha, porque o escravo era um objeto, o escravo era uma propriedade do senhor. Então, se nós analisarmos o desenvolvimento da servidão na Europa, ela teve muita influência da igreja no sentido da garantia de certos direitos a essas pessoas. Basicamente isso. Basicamente isso. É claro que ele não vai falar isso, porque como ele tem um ódio patológico da Igreja Católica, então, claro, ele só vai ver defeitos na igreja por conta do fato de que, evidentemente, podemos reconhecer que o abolicionismo surge num ambiente protestante britânico do século XVIII. Sim, não nego isso, é histórico, não é? Mas a Igreja Católica aderiu ao abolicionismo. Aderiu. Você tem elementos dentro da própria Igreja Católica, no século XVIII e XIX,
que são reticentes à abolição. Mas essa reticência à abolição da escravatura não é um problema católico, é um problema também do mundo protestante. Vejam que quando houve o debate da abolição da escravatura nos Estados Unidos, isso levou a uma guerra civil. Por quê? Porque uma parte significativa da população americana não queria a abolição da escravatura, e em particular as pessoas do sul dos Estados Unidos, que dependiam da mão de obra escrava. Então, quer dizer, esse tipo de simplificação, afirmando, olha, nós protestantes fomos responsáveis pela abolição da escravatura e vocês católicos foram responsáveis pela manutenção da escravatura, isso não tem o menor sentido. O sentido mais correto é dizer o seguinte, que sim, alguns segmentos radicais do protestantismo, tendo uma visão, que no meu entender bastante correta, de libertação dos escravos negros, tá? Eles foram, através da opinião pública inglesa do século XVIII, os responsáveis pelo projeto abolicionista. Perfeito. Mas esse projeto abolicionista, embora tendo surgido em alguns segmentos protestantes, não foi uma adesão incondicional de todos os elementos protestantes. E vejam que a igreja, desde tempos imemoriais, tem documentos, tem práticas, tem declarações que são bastante críticas à escravidão. Nos séculos XV, nos séculos XVI, XVII, você tem documentos da igreja que criticam os excessos da escravidão, criticam, inclusive, a expansão do tráfico negreiro, dentre outras coisas. Tá? Então, nós temos, sim, dentro da Igreja Católica, elementos que fazem críticas severíssimas à questão moral da escravidão. Tá? E, inclusive, a Igreja Católica se posiciona contra a escravidão indígena. Claro que há um debate do porquê a Igreja Católica foi contra a escravidão indígena, mas não foi contra a escravidão negra. Existem, inclusive, trabalhos sobre isso. Né? Trabalhos sobre isso. E, na verdade, nós temos que entender que aquelas pessoas dos séculos XVI, XVII, XVIII não têm os mesmos esquemas de pensamento que os nossos. Vejam que falar de crítica à escravidão ou abolição da escravatura são conceitos ou são valores que são bastante novos para quem propaga essas ideias. E para uma sociedade, muitas vezes, que aceitava a escravidão como um elemento institucional, isso é uma revolução psicológica muito profunda. E a Igreja Católica foi precursora desse questionamento moral, e podemos dizer que no século XVIII, os protestantes, principalmente as linhagens mais radicais do protestantismo, foram pioneiras nesse questionamento dentro da sociedade inglesa e que acabou se espalhando pelo mundo. E que, inclusive, teve adesão de católicos. Né? Vamos lá. Essa questão mostra de uma forma muito clara que a Igreja Católica Romana hoje contradiz o que ela ensinou no passado, contradiz o que ela ensinou durante 15 séculos, conforme nós vamos ver. E isso mostra que o magistério, né, não pode ser um magistério infalível guiado por Cristo. Esse cara não sabe a diferença entre o que é falível e o que é infalível na igreja. Quando nós alegamos a infalibilidade do magistério, nós estamos alegando em relação a determinados aspectos dogmáticos de fé. Porém, existem inúmeras declarações da igreja que não são dogmáticas. Então, se esse sujeito não sabe o discernimento entre uma coisa e outra, então nós podemos deduzir que esse cara não sabe nem do que ele está falando. Por exemplo, existem certos posicionamentos da Igreja Católica, no medievo, na época do Renascimento e assim sucessivamente, que hoje não é o posicionamento atual. Mas veja, essa mudança de posicionamento não significa que a igreja não tenha uma coerência do ponto de vista dos princípios. É justamente o contrário. Por quê? Porque existem alguns elementos de ensino católico que são contingentes e que são temporais. O que a gente tem que fazer é uma distinção entre o que é temporal, contingencial, e o que é eterno, atemporal, dogmático e assim sucessivamente. Eu pergunto para vocês uma coisa. A igreja já negou a Trindade alguma vez na vida? A igreja já negou a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A igreja já negou a Eucaristia? A igreja já negou a validade do batismo no sentido da purificação do pecado original ou coisa parecida? Da purificação do pecado original? A igreja negou os 7 sacramentos? A resposta é não. É um sonoro não. Então, esses elementos são dogmáticos, como, por exemplo, o matrimônio dissolúvel é dogmático, né? O sacramento do matrimônio na Igreja Católica é um sacramento inviolável, é um sacramento indissolúvel, e a Igreja nunca mudou isso, nem
na época do Papa Francisco, que se comenta muita besteira, mas na prática ele não relativizou em nenhum momento o conceito do matrimônio católico. Então nós temos que entender o que é contingência e o que é dogma. Contingência implica uma ação que está atrelada a uma circunstância histórica específica, mas essas ações e declarações não servem de princípio ou de regra para todas as épocas. É isso que nós temos que entender, essa diferença básica que esse idiota não entende. O argumento ele é muito simples. Não faz sentido você afirmar que nós temos um magistério que nos mantém na verdadeira fé, que infalivelmente nos diz qual é a verdade da fé cristã e da moral cristã, e ao mesmo tempo esse magistério durante 15 séculos ensinou algo errado. A gente sabe que especialmente ali após o Concílio Vaticano II, a gente teve, por exemplo, papas como o Papa João Paulo II, que foram bastante enfáticos nesse sentido, de defender a liberdade religiosa e a liberdade de consciência, não apenas como algo preferível para o século XX ou XXI, mas como algo que é um requisito da dignidade humana. Uma vez que a dignidade humana não é algo que mudou ao longo dos séculos, assim como o ser humano tinha dignidade intrínseca no século XII, ele tem hoje no século XXI, a gente pode dizer então que os papas estão, de alguma forma, refutando a tradição de 15 séculos da Igreja Católica. Não, idiota. A questão é o seguinte, você não entende uma coisa muito básica. Você parte da pressuposição de que as estruturas culturais, sociais e religiosas anteriores à Reforma Protestante, e mesmo no decorrer da Reforma, fossem, por exemplo, atreladas ao secularismo moderno. Você parte da pressuposição de que, se a liberdade religiosa é um fundamento, e você está colocando aqui como um fundamento atemporal, um fundamento que se aplica a todas as épocas, você também está considerando o fato de que o secularismo também seria um fundamento atemporal e que seria aplicável a todas as épocas. É isso que você está falando. A liberdade religiosa, e nós temos que entender que esse conceito ele é equívoco, e mesmo na Igreja Católica, tá? A liberdade religiosa pressupõe vários sentidos, e a Igreja tem o seu sentido de liberdade religiosa. Quando o Concílio Vaticano II, no documento Dignitatis Humanae, fala da liberdade religiosa como direito humano, e assim sucessivamente, tá? Ele está falando o seguinte, que para que você tenha o exercício da fé e o exercício da religiosidade, você não tem que sofrer nenhuma coerção, nenhuma violência por conta disso. Ela tem que ser uma atitude voluntária. Se nós entendermos por esse ângulo, a Igreja sempre defendeu isso. Sempre defendeu. Se você, por exemplo, para aderir a uma religião, você tem que fazê-lo de uma forma consciente. Mesmo nas épocas onde a religião era um fator de vida pública. Por exemplo, havia inúmeros reis, inúmeros imperadores que queriam converter forçadamente os judeus, ou converter à força outros povos que não eram da religião cristã. E a Igreja, na sua maior parte, se colocou contra isso. Por quê? Porque para que elas façam parte da sociedade cristã, para que elas façam parte da fé cristã, elas têm que conceder, elas têm que aceitar voluntariamente. Se entendemos a liberdade religiosa por esse prisma, não é heterodoxo. Não é heterodoxo. Então, o que você está falando não tem o menor sentido. E veja que quando a Igreja condena a liberdade religiosa em outras épocas, ela parte do fato de que existem religiões que são falsas e que podem comprometer o organismo social. Nós temos que voltar ao passado e entender que o conceito da liberdade religiosa, tal como modernamente se propaga, tal como modernamente se prega, ela era simplesmente, não que eu diria inexistente, eu seria mais ousado em dizer que para os homens da Idade Média, os homens do mundo antigo, e mesmo para os homens da Reforma Protestante, vamos pegar Lutero, Calvino, os anglicanos, assim somente, a concepção da liberdade religiosa era um conceito completamente estranho e, para a maioria das pessoas, um conceito absurdo. E por que isso? Veja que eu estou falando da liberdade religiosa dentro do âmbito liberal. Tá? Eu não estou falando da liberdade religiosa no sentido de uma aceitação consciente de uma religião
e da verdadeira religião. Eu estou falando da liberdade religiosa enquanto a ideia de que eu posso escolher qualquer coisa que eu queira pensar ou adorar, né? Ou mesmo cultuar, ou então, sei lá, aceitar uma religião, tá? Para a maioria daquelas pessoas, a ideia de uma liberdade religiosa em que eu pudesse me esquivar da verdadeira fé era algo não somente estranho, como algo bizarro, porque a religião no mundo medieval, a religião no mundo cristão, não era uma confissão estatal, não era uma confessionalidade no sentido como nós entendemos a partir da Reforma. A religião era um elemento estrutural da vida social, um elemento estrutural da cultura, um elemento estrutural das mentalidades, tá? E um elemento estrutural das instituições. Então, para as pessoas, a ideia de dissociar Estado e religião era uma coisa absurda. Era uma coisa que era impensável. Por quê? Porque as pessoas realmente acreditavam numa realidade em que Deus atuava providencialmente na história, providencialmente nas instituições e providencialmente na vida das pessoas. A liberdade religiosa, como entendemos hoje, dentro da perspectiva do Estado liberal, é também uma liberdade religiosa que não valoriza uma verdade objetiva, no sentido religioso. Valoriza tão somente a subjetividade de quem acredita. Então, por exemplo, no Estado liberal, você tem liberdade para ser satanista. No Estado liberal, você tem liberdade para ser ateu, para negar a existência de Deus. No Estado liberal, você tem liberdade de ser muçulmano, você tem a liberdade de ser budista, você tem liberdade de participar de qualquer seita ocultista. Quer dizer, existe uma dissociação cognitiva entre a religião e a verdade, porque a verdade não está se baseando numa realidade objetiva. A verdade está se baseando tão somente na subjetividade do indivíduo. E enquanto isso, quando a religião é tirada da vida pública, como de fato é o que aconteceu a partir da Reforma Protestante, no final das contas, o que fica é o Estado secular, e o Estado secular, longe de ser um Estado neutro, como muitas pessoas acreditam, esse Estado não é neutro. Ele é um Estado que pode ser indiferentista com relação à religião, e, portanto, esse Estado é indiferentista com relação à salvação das almas. Não interessa se você acredita em Deus, se você acredita no diabo, se você vai para o inferno, etc. Quer dizer, a própria configuração do Estado moderno parte da pressuposição de que ela não se importa com a salvação das almas. Ela não se importa com verdade religiosa. E isto porque ela tem uma ideologia. A ideologia de um naturalismo radical, uma ideologia de um materialismo que não é oficial, mas que é estabelecido, justamente porque o Estado laico da modernidade nega a objetividade do universo sobrenatural. Então, quer dizer, quando você coloca a religião num aspecto puramente de consciência individual, de pura consciência individual, então você está negligenciando a possibilidade de que a religião é um elemento objetivo da realidade. E isso é um elemento que é forte no protestantismo. Todo protestante tem uma visão particular de religião. Todos eles. Ou seja, eles pegam a Bíblia, tiram uma conclusão particular da Bíblia, e a conclusão particular da Bíblia é a verdade para eles. Mas as pessoas da Idade Média não pensavam dessa maneira. Aliás, no século XVI, ninguém pensava dessa maneira, nem mesmo os protestantes. Não havia liberdade religiosa nos estados protestantes dos séculos XVI, XVII e XVIII. Não havia. Se havia um estado luterano, então você era obrigatoriamente luterano. Por conta do quê? Por conta das diretrizes do rei, que era o chefe da igreja luterana. O mesmo se pode falar dos anglicanos. Quantos conflitos os protestantes não tiveram entre eles próprios quando a igreja anglicana ameaçava, perseguia e até condenava à morte os anabatistas, os puritanos, os outros elementos, os presbiterianos, excessivamente. Houve inúmeros conflitos de matéria religiosa entre a oficialidade de um Estado protestante e aqueles segmentos que também poderiam se chamar protestantes dissidentes, que não concordavam com a religião oficial. A liberdade religiosa no mundo protestante surge não porque
Não porque eles estão preocupados somente com a livre consciência. Não, não é isso. É porque vocês passaram 2 séculos se matando entre si. E como vocês, protestantes, destruíram o critério de uma autoridade oficial que possa afirmar a religiosidade, então a solução de um Estado laico, ou a solução de um Estado que seja indiferentista em matéria religiosa, era a solução para que as facções protestantes não se matassem entre si. E vejam que o Estado laico surge justamente num país onde as seitas mais sectárias e são as seitas mais derrotadas da reforma protestante vingam nas 13 colônias da América do Norte, que são os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América fundaram um Estado em que cada seita em particular, por mais bizarra que ela seja, tem a liberdade de seguir os seus propósitos comunitários. Por quê? Porque cada seita não aceitava o que a outra seita pensava. E para preservar a ordem pública, uma vez que a confessionalidade, que é uma criação protestante, também foi destruída, diga-se passagem, quer dizer, o protestantismo estabelece a confessionalidade estatal, mas ao mesmo tempo ele destrói a confessionalidade, justamente porque ninguém se entende. Então, se criou um Estado laico para preservar a liberdade religiosa das seitas que foram escorraçadas pelos países protestantes onde havia uma religião oficial. É muito simples, não é mesmo? Sendo que nós temos um longo histórico de como esse magistério muitas vezes levou os cristãos a doutrinas, a crenças e práticas absolutamente contrárias ao evangelho. Agora eu pergunto, se a Igreja Católica levou a práticas contrárias ao evangelho, quem é que de fato afirma o evangelho durante 2000 anos? Essa pergunta nenhum protestante responde para você. E sabe por que ele não responde? Porque ele não tem. Cada protestante cria uma perspectiva particular de sua crença. Só que a fé cristã não foi desenvolvida a partir de critérios particulares. Ela foi desenvolvida a partir de uma história, ela foi desenvolvida a partir de uma institucionalidade, ela foi desenvolvida a partir de uma tradição, como ela também foi desenvolvida a partir de uma autoridade, que são os bispos. Por exemplo, os protestantes, pelo menos os mais tradicionais, acreditam na Trindade. Mas a Trindade não é um conceito que está muito claro na Bíblia. Mesmo que os primeiros cristãos acreditassem nas 3 pessoas divinas, acreditassem que Deus é representado por essas 3 pessoas divinas, no entanto, não havia uma explicação teológica até o século III que pudesse definir, por exemplo, a Trindade. Inclusive, o conceito da Trindade é uma criação da Igreja Católica. Provém de Tertuliano, provém de vários outros autores patrísticos que consagraram um conceito que você encontrava implícito na Bíblia, mas que foi necessário ser definido, foi necessário um desenvolvimento, justamente por conta da crise ariana, por conta da heresia que negava a divindade de Nosso Senhor e negava também a Trindade, porque era uma heresia antitrinitária. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Esse idiota está dizendo que a Igreja Católica pregou falsidades durante 1500 anos. Tá. Então, se a Igreja Católica pregou falsidades durante 1500 anos, onde estava a verdade nesses 1500 anos? Qual era a instituição? Qual era o tipo de pessoa? Qual era, digamos, o grupo de pessoas? Porque nós temos que entender que a fé, ela não é somente uma opinião. A fé, ela tem que se refletir numa comunidade cristã, numa comunidade que nós chamamos de igreja. Então, onde estava essa igreja, essa eclésia cristã, essa comúnio cristã, durante 1500 anos, para que esse idiota afirme que a igreja errou? Errou em relação ao quê, meu filho? Errou em relação ao quê? Em relação a você, que agora está palpitando em 2026? Isso não é argumento. É um argumento assim muito bunda mole, muito vagabundo, muito ralé mesmo. Vamos ver o besterol, Então nós vamos fazer uma breve viagem histórica aqui e depois encerrar com uma reflexão teológica, né? Uma questão interessante da liberdade religiosa é que a igreja nem sempre defendeu isso, né? Ela nem sempre defendeu que pessoas por dissidência religiosa poderiam ou deveriam sofrer algum tipo de punição pública, né? A gente tem, por exemplo, autores do século III, como Lactâncio, por exemplo, um pai da igreja do século III, que vai afirmar que não é da natureza da religião coagir, né? Nós temos também Tertuliano afirmando algo no mesmo sentido, né, de que não era da natureza da fé cristã impor essa fé às outras pessoas. E da mesma forma, assim como a igreja durante os séculos teve que lidar, eles também tiveram que lidar com grupos heréticos, né? Nós temos muitas obras desse período da história, século II, século III, em que os teólogos da igreja
ortodoxa, né, que era o ramo ortodoxo da igreja, tiveram que lidar com grupos heréticos, como os gnósticos, por exemplo. Mas em nenhum momento eles defendem qualquer tipo de punição ou qualquer tipo de coerção contra esses grupos gnósticos. Eu acho que você está redondamente enganado e você está fazendo uma confusão louca. Primeiramente, quando os autores patrísticos falam que nós não temos que impor a fé cristã ou coagir com a fé cristã, eles estão falando no sentido da conversão. No entanto, se você faz parte da igreja e se você se compromete a respeitar as leis da igreja, aí sim você está sujeito também a sanções, como também a punições referentes aos crimes de heresia, de apostasia e assim sucessivamente. Então vejam que, por exemplo, quando ele está dizendo que a igreja nunca coagiu, pera lá, o que você entende por coação? O que você entende por coação? Quando nós observamos a questão da coação dentro da igreja, aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, elas tinham uma obrigação de natureza moral, de natureza legal, de natureza institucional, de obedecer aquilo que elas se comprometeram enquanto cristãs. Tanto é verdade que nós percebemos isso desde os primórdios da era cristã. Quais eram os conselhos dos apóstolos com relação aos hereges? Afaste-se deles, né? Não fique próximo dessa pessoa. Essa pessoa só vai causar o mal. E essa pessoa era passível de excomunhão. Quando os apóstolos dizem para se afastar de tal pessoa, é porque eles estavam afirmando claramente que aquela pessoa não estava participando da comúnio ou da comunhão cristã, ou seja, do espírito de unidade do cristianismo. Quando a igreja cristã começa a combater os gnósticos, esses gnósticos, quando eram criticados, eles não eram apenas criticados, mas em compensação, eles podiam pregar as mentiras deles, eles podiam fazer o que quisessem. Não, a igreja tinha posturas coercitivas contra eles dentro do meio da eclésia. Resta saber quais eram essas posturas coercitivas. Era simplesmente declará-los publicamente como hereges e simplesmente afastá-los da igreja. Olha, você não aparece mais aqui. Isso é uma forma de coerção. Isso é uma forma de estabelecer o fato de que aquelas pessoas estavam fugindo daquilo que se pregava dentro da igreja e, portanto, aquelas pessoas são declaradas excomungadas ou não partícipes da igreja. Então, o que esse cara está fazendo é uma confusão conceitual entre a questão da adesão da religião e a subversão quando a pessoa faz parte da comunidade cristã. Quando ela faz parte da comunidade cristã e quando ela adere à comunidade cristã, ela não pode alegar uma liberdade plena de achar que ele possa introduzir tudo, inclusive heresias, falsidades, etc. Pelo contrário, quando ele aceita aqueles artigos de fé, ele se compromete em defender aqueles artigos, em zelar por aqueles artigos e zelar também pelo espírito da comunidade. Então, logo, uma coisa é você obrigar uma pessoa não cristã a se converter. Esse é o primeiro ponto. Outro bem diferente é uma pessoa cristã pressupor que, sendo católico ou sendo parte da igreja, ele possa fazer o que ele quiser e achar que ele é um livre pensador a ponto de subverter não somente os aspectos institucionais da igreja, como também subverter até mesmo aquilo que une os cristãos. Então aqui é essa sutileza que você não percebe nos autores patrísticos. Porque os gnósticos, eles não eram somente repreendidos publicamente. Eles eram obrigados a se afastar. E nós temos que entender que a comunidade cristã naquela época não tinha o caráter político que tem quando se torna a religião do Império Romano, por exemplo. Quando a igreja se torna a religião do Império, esse caráter político institucional se torna mais complexo e mais rigoroso. Justamente por quê? Porque a sociedade está se cristianizando e a cristianização começa a ser fundamento e princípio das instituições romanas, como também das instituições europeias, como também das instituições do mundo mediterrâneo. Então, a gente tem que entender esse desenvolvimento histórico. E a partir desse desenvolvimento histórico, nós podemos presumir claramente que, quando os autores patrísticos falam de liberdade religiosa, eles não estão falando da liberdade dentro da igreja. Eles estão falando da liberdade da adesão à fé. Há duas coisas bastante diferentes e bem sutis nessa discussão. Uma coisa é você aceitar a fé cristã. Você aceita ou você não aceita?
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, bem diferente, é você fazer parte da igreja cristã e pressupor que a partir do fato de você fazer parte da igreja cristã, você possa inventar doutrinas que possam quebrar o elemento comunitário dessa instituição. Simples assim. Eles tentam convencê-los a partir da pregação da palavra, e não a partir da espada. Sim, e a Igreja Católica, durante boa parte da sua história, fez isso. As coisas começam a mudar no século IV. No século IV, após a virada constantiniana, a gente começa a ter uma relação muito mais próxima da igreja com o Estado. E a gente começa a ver as primeiras manifestações, não só o Estado interferindo na igreja, mas também teólogos da igreja, de alguma forma, requerendo ao Estado que ele tomasse posturas coercitivas contra grupos heréticos. Quando a gente tem ali, por exemplo, as disputas em torno da fé nicena, da questão da fé trinitária, tanto os trinitários quanto os arianos, de alguma forma, eles apelavam ao Estado para impor a sua visão do que era a ortodoxia. A gente teve, por exemplo, períodos em que os arianos tinham a simpatia do imperador da ocasião, e eles muitas vezes faziam com que os trinitários, os nicenos, fossem até mesmo destituídos de seus cargos na igreja. Mas a gente tem que admitir também que quando os nicenos tinham um imperador que era simpático à fé nicena, eles também apelavam ao poder estatal para impor a fé nicena como a fé ortodoxa. A gente começa a ver uma mudança muito forte de paradigma, e nenhum teólogo expressou melhor essa mudança do que Agostinho de Hipona. Tanto é que tem um historiador chamado Paul Johnson, um historiador católico, tem um livro, inclusive, traduzido para o português, uma história do cristianismo, e ele traz, por exemplo, uma seção nesse livro em que ele chama Agostinho de Hipona de o pai da Inquisição. É óbvio que existe aí um exagero retórico nessa terminologia, mas por que ele chama Agostinho de o pai da Inquisição? Porque Agostinho foi o primeiro teólogo, pelo menos digamos que o teólogo de maior importância, de maior calibre, a procurar uma justificativa teológica para endossar e para validar a perseguição contra grupos dissidentes. Nós temos aqui várias questões que eu gostaria de discernir. Primeiro, ele parte da pressuposição de que o mundo antigo fosse um mundo liberal do século XVIII para cá. E não é. Toda a sociedade tinha estruturas sociais e religiosas extremamente rígidas e que você, como parte dessa comunidade, você era obrigado a aderir. Por quê? Como regra de fé, como regra de lei, como modo de vida e assim sucessivamente. Tá? Então, por exemplo, o mundo pagão greco-romano tinha na Civitas, ou então na polis, todo um tipo de sacramentação e de ritual pela qual o indivíduo não poderia fugir. Eu diria que, inclusive, era parte do imaginário, do modo de ver a vida. Esse pessoal parte da pressuposição de que o que nós vivenciamos hoje é algo que poderia ser possível naquela época e não era. Esse que é o grande problema. Então você pega um sujeito que era um cidadão romano, um sujeito que era um membro da polis grega, ele era considerado um cidadão da polis, e ele, desde criança, participa dos ritos e dos cultos da cidade. E esses cultos da cidade é que estabeleciam a coesão no plano dos valores, a coesão no plano das instituições, acessivamente, no plano das famílias, enfim. Tá? Então, o que ocorre muitas vezes é que esse cara está cometendo um anacronismo histórico de não entender a psicologia daquelas pessoas. A psicologia humana daquele momento era indissociável da ideia religiosa. A ideia religiosa não era uma coisa que eu pudesse escolher como se fosse uma ideologia. Não. Quando alguém adere à cosmovisão cristã, ela está aderindo a um modo de ver o mundo. A um modo de ver onde Deus existe, onde o inferno existe, onde existem anjos, onde existem milagres, onde existem inúmeras situações institucionais que referendam aquelas crenças e assim sucessivamente. E, portanto, se essa pessoa se sujeita àquela forma institucionalizada, então ela também assume todos os deveres e compromissos daquela forma institucionalizada. Isso valia para o pagão, isso valia para o cristão, isso valia para o judeu, como depois vale para o muçulmano e assim sucessivamente. Vamos pegar o caso da tradição judaica. Vocês acham que no século I, na época de Nosso Senhor, algum judeu poderia se dizer ateu, por exemplo? Ou dizer que, olha, nós temos que tirar a política da religião? Isso não teria o menor sentido no século I.
por conta do universo cultural ser religioso, é bastante provável que a grande maioria esmagadora dos judeus nem tenha pensado na inexistência de Deus. Por quê? Porque era parte integrante do imaginário deles. Crer que Deus existe. Como era parte do imaginário deles desde hábitos infantis, seguir as regras da tradição judaica. E essas regras da tradição judaica não eram somente regras da Torá, de um livro. O livro servia como referência, mas muito mais do que a referência de um livro, era uma referência prática. O judeu tinha inúmeras referências práticas que ele aprendia desde criança. Hábitos religiosos, orações, cultos e assim sucessivamente. O pagão era a mesma coisa. Então, por exemplo, nós temos que entender que a dissociação institucional entre religião, Estado e sociedade é uma invenção moderna, é uma invenção que tem mais ou menos 3 séculos de história. Enquanto as sociedades humanas, desde a época das primeiras civilizações, babilônicos, né, as civilizações da Mesopotâmia até hoje, e quando falamos até hoje, até o século XIX, tá? Até o século XIX, tá? Toda a humanidade cria numa cosmovisão religiosa que era indissociável da vida pública, indissociável da vida social, indissociável do seu próprio imaginário. Então, a ideia da liberdade religiosa, por incrível que pareça, pode se dever ao cristianismo, porque é o cristianismo que pressupõe um indivíduo, filho de Deus, e, portanto, a importância do ser humano não está atrelada a uma casta social, não está atrelada à origem dele, não está atrelada aos ritos da cidade, os ritos da urbis, ou então da Civitas, que você chamar, né? Da Civitas, ou então da polis, né? Ou seja, quer dizer, é a fé cristã que desvincula a importância do ser humano a convenções sociais. E diz claramente que cada ser humano é um filho de Deus. Isso é uma ruptura psicológica monstruosa, tá? E a partir daí se há a discussão sobre a questão da adesão ou não à fé cristã. Mas só que a adesão ou não à fé cristã não significa que, aderindo a essa fé, você tenha uma liberdade de apostatar, uma liberdade de ser herege, uma liberdade de distorcer ou de subverter a sociedade. E quando a religião cristã se torna oficialmente pública, ou seja, ela sai daquele círculo comunitário que era marginalizado para se tornar institucional no sentido de uma abrangência maior, então é evidente que novas fórmulas também são introduzidas no sentido de salvaguardar aquela comunidade, que agora também se torna uma comunidade política, que se torna uma comunidade mais abrangente. Vamos lá. O grupo dissidente em questão eram os donatistas, né? Eles eram especialmente fortes ali do norte da África, e a gente vê, por exemplo, teólogos ali como Agostinho, a gente tem Optato de Mileve também, no final do século IV, que vão defender que o Estado seja usado, inclusive, para perseguir esses grupos. E a partir de Agostinho a gente tem uma crescente, né, especialmente o campo da nossa análise aqui vai ser a Igreja Latina, a gente vai ter, por exemplo, papas como o Papa Leão, como o Papa Gregório Magno, defendendo algum tipo de medida coercitiva contra grupos heréticos, né? A essa altura, a gente tinha principalmente a ideia de perda de bens ou algum tipo de ostracização pública, né? E durante a Idade Média nós veríamos esse ensinamento se tornar cada vez mais claro, cada vez mais sistemático no corpo da igreja. É importante lembrar disso porque muita gente acredita que a perseguição religiosa ela só começa com a Inquisição. Mas a Inquisição, meus amigos, é uma instituição, ela é uma espécie de profissionalização da perseguição religiosa, né? A perseguição religiosa já existe muito antes da Inquisição. Até mesmo... Ué, sabe o que eu acho interessante? Vamos pegar as leis do Antigo Testamento. Se você blasfemar contra Deus, se você apostatar das leis judaicas, se você romper com a comunidade judaica, você poderia ser morto, você poderia ser apedrejado e assim sucessivamente. Então, baseado nessa lógica idiota dele, a gente pode dizer que a Inquisição veio do Antigo Testamento. Só que não, o problema não é esse. O problema é que uma sociedade religiosa estabelece os seus termos, os seus modos de vida, e também essa sociedade religiosa, e portanto sendo sociedade, e também sociedade política, sociedade institucional, ela também tem os seus meios de preservação. Então, da mesma forma que na comunidade judaica primitiva, né, que remonta à época de Moisés,
e depois nós temos os juízes, depois nós temos os reis, e assim sucessivamente, né? Há um processo de desenvolvimento das instituições israelitas. Se nós observarmos bem, a legislação do Antigo Testamento, em muitos aspectos, não é muito diferente do pensamento medieval, do pensamento, por exemplo, da igreja que ascende como poder político, ou então mesmo da Reforma Protestante. Vejam que um dos aspectos mais desabonadores da Reforma Protestante é a queima de bruxas. Não estou dizendo que a Igreja Católica não tenha feito isso. Ela fez. Mas os protestantes foram muito pródigos nesse tipo de condenação. Enquanto, por exemplo, na Espanha do século XVII, quando houve aquele caso de Logronho, em que algumas pessoas foram acusadas de bruxaria, foram condenadas à morte, assim sucessivamente, e quando apareceu aquele inquisidor chamado Alonso de Salazar, que fez uma investigação sobre a questão da bruxaria, e ele começou a escrever para o Conselho de la Suprema Inquisición em Madrid, afirmando que ele achava que a bruxaria não existia, ou que era muito duvidosa a sua existência, e que muitos dos chamados bruxos eram um bando de pessoas ignorantes, fanáticas, supersticiosas, mas não necessariamente culpadas de bruxaria. Nessa época, os protestantes eram pródigos em queimar pessoas vivas, por acusação de bruxaria. E sabe aonde eles tiravam, senhor Bruno Lima? Sabe onde é que eles tiravam? Do Antigo Testamento. Muitas das execuções de pessoas acusadas de bruxaria no mundo protestante foram inspiradas no Antigo Testamento. Nós temos inúmeros versículos bíblicos que falam que a bruxa não tem que viver, a feiticeira não tem que viver, necromancia, pena de morte, e assim sucessivamente. Então, vejam que nós temos um fenômeno dentro da estrutura religiosa, que também é um fenômeno político, que é o fato de que as institucionalidades têm mecanismos de sobrevivência e mecanismos de ordem pública. E se nós não entendermos dessa maneira, de que a liberdade religiosa é um conceito moderno, e veja que aqui nós temos vários conceitos aqui de liberdade religiosa, se entendermos liberdade religiosa no fato de que uma pessoa pode se converter livremente ao cristianismo, ou ao judaísmo, ou ao islamismo, como se fosse a noção de conversão que temos hoje. Porque, por exemplo, eu posso me converter ao Islã, mas no dia seguinte eu posso me converter ao Espiritismo, mas no dia seguinte eu posso me converter ao Protestantismo, aí no dia seguinte eu viro ateu. Isso não era concebível para nenhuma sociedade religiosa da época. Uma coisa é a adesão à fé, mas aderindo à fé, você aceita todos os aspectos estruturais e institucionais daquela fé, e aquela estrutura social tem mecanismos de sobrevivência, mecanismos de autopreservação contra qualquer tipo de ação que afete a sua soberania, a sua institucionalidade, assim sucessivamente. É assim que nós devemos entender o mundo antigo. É assim que nós devemos entender o mundo antes da Revolução Francesa para cá, antes do liberalismo. Então esse cara parte da pressuposição de que nós deveríamos ser liberais no século III e IV. Isso não existia, né? Eu vou falar assim, eu vou parafrasear o Padre Quevedo. Isso não existe, não existia isso. Não era concebível isso. Só foi concebível a partir de uma realidade predeterminada que foi causada pela reforma, que é a ruptura da cristandade, que é a ruptura de uma cultura religiosa, uma ruptura institucional, e que a teologia se torna uma espécie de ideologia ou de confissão estatal. A confessionalidade é uma criação protestante. Por quê? Porque a confessionalidade, se entendermos assim no medievo, né, se entendermos dessa maneira, ela era um elemento que estava arraigado na cultura em todos os aspectos da vida social. E foi a partir da reforma, com a quebra da unidade cristã, é que nós temos o quê? Uma estrutura confessional atrelada ao poder estatal de fato. Ou seja, é o Estado que predetermina a religião. E essa religião, essa visão da religião, se torna uma visão estritamente ideológica. Estritamente ideológica. Vamos lá. Mesmo ali no período dos concílios ecumênicos, a gente vê como muitas vezes o imperador interferia nesses concílios e ele era responsável por dar validade legal aos decretos dos concílios. E, obviamente, como é que ele operacionalizava isso na prática? Através de perseguição aos grupos que eram contrários às definições conciliadas. Isso aconteceu muito, especialmente porque na Igreja Oriental você tinha ali uma relação de muita proximidade entre o imperador e a Igreja em si, né? O imperador era muitas vezes visto como o chefe supremo da igreja, em alguns casos. Então, quando a gente vai ali
para o período ali do século XI, século XII, a gente começa a ver os casos assim mais clássicos, né, de perseguição religiosa. Por exemplo, a gente tem um documento extremamente importante que é o Cânon 3 do Concílio de Latrão IV. Esse Cânon 3, ele estabelece, concílio ecumênico, viu? A gente está falando aqui de algo que tem um peso de autoridade enorme dentro da Igreja Católica Romana. E esse Cânon 3, ele estabelece que era um dever do poder secular, né, dos magistrados, dos príncipes, né, dos senhores feudais, de manter a pureza doutrinal em seus respectivos territórios de jurisdição. Né? E ele, inclusive, combina algumas penas, né, que os hereges ou aqueles que não estavam seguindo a reta doutrina poderiam sofrer, né, como perda de bens, como ostracização pública, né, humilhação pública, e a gente sabe também que, inclusive, em casos mais graves, se o herege fosse muito obstinado, ele poderia até mesmo ser apenado à morte. Uma morte extremamente cruel, que era a morte na fogueira, que foi o que aconteceu, com, por exemplo, com John Hus. Né? John Hus sofreu uma morte na fogueira estando ainda vivo, que obviamente tornou o sofrimento dele difícil até de ser descrito. Então, nós temos aí o texto de um concílio ecumênico afirmando tal coisa. Quando a gente vai, por exemplo, para os papas, a gente tem a bula Ad Extirpanda, no século XIII, que é uma bula papal que vai determinar o uso da tortura, né, ali nos tribunais da Inquisição, o uso da tortura contra aqueles que faziam parte de movimentos considerados heréticos. O que é bastante interessante sobre essa bula é que ela traz algumas regras. Né? Ela diz que o herege só poderia sofrer uma tortura, uma sessão de tortura, né? E que você, obviamente, o inquisidor ele não poderia matar o herege, né? Seria considerado uma violação do direito à morte do herege em sessão de tortura. Só que os inquisidores eles tinham formas muito fáceis de burlar isso. Eles consideravam o seguinte, que uma sessão de tortura ela poderia ter intervalos. Então, uma pessoa era torturada, passava por certos intervalos, voltava a ser torturada. E todo esse processo era considerado uma mesma sessão de tortura. Sabe o que é irritante na fala desse cara? É que ele explana essa situação do mundo medieval cometendo anacronismos históricos como se fosse muito clarividente que a tortura fosse algo rejeitado. E, na verdade, nós temos que entender que o método da tortura foi herdado do direito romano. E foi uma moda, inclusive, entre os glosadores medievais, a tentativa de restaurar a legislação romana e, dentre outras coisas, a medida processual romana que aplicava a questão da tortura. Quando, por exemplo, surge a Inquisição, nós temos que entender que muitas das condenações relacionadas aos crimes de heresia não tinham uma medida processual eficaz, uma medida processual confiável. E, portanto, vocês podem ter certeza que as aplicações da tortura dentro do poder secular eram muito mais brutais do que propriamente a Inquisição. E a Inquisição, de certa forma, quando ela adere a uma tendência que remonta aos juristas medievais influenciados pelo direito romano, nós percebemos que a tortura é aceita, porém ela é tolerada. Ela é limitada se comparada às demais outras instituições que usavam largamente. E observem que na história da Inquisição, e podemos pegar, no caso, a Inquisição portuguesa, a Inquisição espanhola, e assim sucessivamente, e eu poderia falar mais especificamente da Inquisição espanhola, a grande maioria dos processos inquisitoriais não tinha a tortura. A tortura era um expediente muito raro no sistema inquisitorial. Já não era o mesmo dentro do poder secular. Ou seja, o poder estatal propriamente dito, e a gente tem que entender que tanto no medievo, mas principalmente também na Idade Moderna, havia jurisdições diferenciadas entre igreja e poder político, monárquico, institucional, propriamente dito, né? O poder secular costumava ser muito mais violento e brutal do que o poder eclesiástico. E o poder eclesiástico, em geral, tinha uma situação muito mais parcimoniosa na aplicação legal da tortura para fins processuais. Então, esse é o fato. E já pegando a questão da reforma protestante, como a reforma protestante não discerne mais a igreja como jurisdição do Estado, uma vez que na Inglaterra a igreja anglicana está sujeita ao rei da Inglaterra, nas igrejas luteranas estão sujeitas, evidentemente, ao chefe, que é o próprio rei, o rei é elevado a um chefe da igreja. Então, quer dizer, todos aqueles elementos viciosos do poder secular se aplicam também à condenação a crimes de heresia, apostasia e bruxaria. Então, quer dizer, se nós compararmos os tribunais seculares que perseguiam por questões religiosas no mundo protestante com o mundo católico,
nós ficaríamos estarrecidos em perceber que os protestantes foram mais pródigos em violência e em crueldade do que os próprios católicos. Então eu acho que, por exemplo, quando ele fala dessa questão de que, olha, a Igreja Católica instituiu meios para punir os hereges, ou então para perseguir os hereges, etc., ele parte da pressuposição de que os hereges seriam uma espécie de livres pensadores que estavam se isolando da comunidade e não querendo subverter a ordem social. Ora, se a religião era um elemento da vida pública, se a religião era um componente que estabelecia as diretrizes da ordem social, e se, no caso, o herege contesta esses fundamentos, ele não está contestando apenas uma ideia, ele não está contestando apenas uma opinião religiosa, ele está contestando toda uma ordem estabelecida pela qual a religião depende para existir. Então vejam que os hereges, e ele mesmo explica isso, e ele não se dá conta disso, os hereges, quando tomavam o poder do Estado ou convenciam o poder estatal a trabalhar para eles, logo eles perseguiam os ortodoxos. Isso foi na época do arianismo, foi na época do monofisismo, foi na época da iconoclastia, etc. Então, quer dizer, os hereges também tinham um pensamento de ser hegemônicos no âmbito do político, do social e do cultural e assim sucessivamente. Ou seja, o herege, ele era visto como alguém que demandava uma subversão social. E é por isso, muitas vezes, que a igreja combatia os hereges do ponto de vista político. Alguém me perguntaria, haveria uma possibilidade de combater as heresias sem atos de violência ou coisa parecida? Bom, é desejável que não haja atos de violência. É desejável também que não haja perseguições injustas. E aí eu posso dizer que eu concordo, evidentemente, com isso. Porém, nós não estamos falando de uma época como a nossa em que a religião perde espaço na vida pública. Nós estamos falando de uma sociedade em que tudo dependia da forma como cremos na religião. E muita coisa da fé cristã que nós acreditamos hoje dependeu dessa defesa pública, inclusive do combate às heresias. Querendo ou não, se hoje nós defendemos uma ortodoxia cristã, isso dependeu justamente do combate às heresias, inclusive combates violentos. Combates violentos. Por quê? Porque os hereges não somente queriam subverter a verdadeira fé, como também eles não mediriam esforços para subvertê-la de uma forma violenta. Vejam que, por exemplo, quando Agostinho fala da possibilidade do Estado intervir, é porque, por exemplo, vamos analisar uma coisa. A igreja ela se torna uma instituição pública. Você tem sacramentos públicos. Você tem o bispo como uma autoridade pública. E, de repente, aparece um herege dizendo que aquele cara não tem autoridade alguma. Dizendo que aqueles sacramentos são inválidos. Dizendo que quem está no poder é herege. E ele é o ortodoxo bonitão. Imagina o impacto psicológico disso. O impacto para a ordem pública. O impacto, por exemplo, de uma missa, de uma sacramentação qualquer, de uma ordenação e assim sucessivamente, de repente os hereges se organizando politicamente para combater a institucionalidade. Combater, por exemplo, a forma como era ministrada, por exemplo, ministrada as formas de vida cristã. Então, é nesse sentido que nós temos que entender. Agostinho não preconizava combater a heresia até pela força, porque ele era um mauzinho, fanático religioso. Não, é porque, dentre essa situação de tensão que há entre aquilo que nós chamamos de religião ortodoxa, como também aquilo que nós chamamos de institucionalidade, havia algo que era anti-ortodoxia e anti-instituição, e que poderia subverter a institucionalidade. Porque na cabeça de um ariano, Cristo não era Deus, e se você adorasse o Cristo, você era um idólatra. Porque na cabeça de um monofisista, se você admite, por exemplo, a natureza humana de Cristo, você estaria, você estaria pecando. Então, era assim que pensavam essas pessoas. E é assim que nós podemos entender o passado. E é assim que podemos entender que o conceito de liberdade religiosa que nós cremos hoje seria completamente inadequado e seria completamente, assim,
estranho para aquelas pessoas. Estranho. Vamos lá. Né? E você vê também bulas posteriores também, o que é bem interessante, é que elas vão dizer o seguinte: elas vão permitir que um inquisidor, que no exercício zeloso do seu dever, que por acaso acabasse matando uma pessoa, né, ele poderia ser absolvido desse pecado, adivinha por quem? Por outro inquisidor. Então, óbvio que isso criou um sistema extremamente corporativista de proteção dos inquisidores, e a gente tem muitos casos documentados de pessoas que acabavam morrendo nessas sessões de tortura. Essas pessoas não apenas morriam, né? Até mesmo aquelas que sobreviviam, elas acabavam tendo marcas para o resto da vida. A gente tem que lembrar que, mesmo nos casos em que a pessoa não acabava morrendo, em que o herege não era tão obstinado, né, de não renegar a sua heresia, essas pessoas muitas vezes perdiam seus bens, né, perdiam qualquer tipo de prestígio social. A gente está falando de um período da história em que a perda de prestígio social poderia significar a morte econômica, a morte moral naquela sociedade. Enfim, a Inquisição fez uso de métodos extremamente cruéis. É um completo absurdo a quantidade de católicos que a gente vê hoje fazendo a apologia dessa instituição cruel e absolutamente contrária à pregação do evangelho. Sabe o que eu acho muito engraçado, seu Bruno Lima? É que você omite o fato de que esses mecanismos repressivos violentos existiram também nos países protestantes. Mas disto você não fala. Você não toca no assunto. Você não toca no assunto porque você é desonesto. Por exemplo, vejam o que Henrique VIII fez contra a Inglaterra, contra os católicos ingleses. Ele destrói os mosteiros. Ele destrói igrejas. O túmulo de Sir Thomas Becket, por exemplo, foi saqueado. Havia no túmulo, tá? Umas partes do túmulo eram folheadas a ouro. Eles pegaram esse ouro e dissolveram o ouro, derreteram o ouro para usar o quê? Para usar no cofre do rei. Agora imagine, meus amigos, imagine um tipo de política como essa numa sociedade em que o sagrado é importante. Não é essa putada ocidental moderna, liberal do século XIX para cá, do século XVIII para cá. Do século XVIII para cá. Não é essa putada. As pessoas acreditavam verdadeiramente que havia algo sagrado a se preservar e proteger, inclusive pelos meios violentos. As pessoas acreditavam nisso. Agora, observem. Você tem um santo que era respeitado, que era venerado pelos católicos, e vem um reizinho vagabundo, safado, saqueando o túmulo desse santo. Se para hoje já nos apresenta ofensivo, imagine isso no século XVI. Eu vou mais além. Os mosteiros. Os mosteiros na Inglaterra foram saqueados, foram pilhados e foram confiscados. E os padres, os bispos foram perseguidos. Foram executados. Então, por exemplo, a reforma protestante não foi menos violenta do que a Igreja Católica. Pelo contrário, nós temos aqui, na verdade, a mudança de donos do poder. Por um lado, você tinha a igreja e você tinha, evidentemente, o Estado garantindo a proteção legal da igreja. Aí, quando os hereges subvertem o Estado, você tem o quê? O Estado defendendo a heresia e combatendo os ortodoxos. E não somente combatendo os ortodoxos, destruindo as instituições públicas. Porque, querendo ou não, os mosteiros tinham um papel social profundo na sociedade inglesa. Amparar os pobres, amparar os órfãos, amparo aos pobres, amparo espiritual. Muitas das terras da igreja eram terras comunais e eram trabalhadas pelos camponeses, e quando houve o confisco dessas terras, esses camponeses foram expulsos. As terras, quando não foram confiscadas para a coroa, foram dadas aos amigos do rei, e esses amigos do rei, que eram os nobres, às vezes, criaram uma política de privatização das terras, os enclosures e assim sucessivamente. Então, houve inúmeras políticas que foram extremamente destrutivas. Henrique VIII causou uma guerra civil na Inglaterra. A Peregrinação da Graça de 1536 foi uma rebelião em que os remanescentes da antiga religião se rebelam contra as atitudes arbitrárias e cruéis do rei. E isso sem prejuízo do fato de que, quando nós observamos a política protestante na Inglaterra, pelo menos a gente pode dizer que Henrique VIII não era simplesmente um protestante, né? Quer dizer, na verdade, o protestantismo, propriamente dito, é estabelecido a partir de Eduardo VI, né? A partir do Common Prayer, de 1548, 49, agora eu não me lembro a data. Tá? Mas, quando você vê esses atos de violência dos protestantes, né? Ou pelo menos dos proto-protestantes, e isso porque eu não estou falando da campanha difamatória que Henrique VIII fez contra Catarina de Aragão, e Catarina de Aragão, por exemplo, que era a rainha da Inglaterra, né? Era muito amada pelo povo inglês, porque ela era uma mulher muito católica, ela era uma mulher que se dedicava à caridade, assim sucessivamente.
Aí você tem uma revolução oligárquica da monarquia e da nobreza contra a igreja, tá? E todos os métodos de violência são utilizados. Por exemplo, vamos pegar o caso do que aconteceu com Sir Thomas More. Sir Thomas More, ele se recusou a prestar juramento ao rei da Inglaterra dentro do Supremacy Act, né, do Ato de Supremacia de 1534, que fazia do rei da Inglaterra o chefe da igreja. Ou seja, quer dizer, vamos chutar a bunda do Papa, vou usar um termo bem chulo mesmo, vamos chutar o Papa e vamos colocar o rei no lugar. E Sir Thomas More foi decapitado e teve a sua cabeça colocada na ponte de Londres. O arcebispo Fisher, a mesma coisa. E o catolicismo foi criminalizado na Inglaterra. Mas é aquela história, crueldade é só católico, não é? Protestante não fez coisa nenhuma. Do século XVI ao século XVIII não fizeram nada. Não fizeram nada? Na verdade, vocês fizeram tudo. Vamos analisar, por exemplo, a Guerra Civil que aconteceu na França por conta de facções católicas e protestantes se matando entre si. E que os calvinistas queriam ter poder na sociedade francesa, que era católica. Os calvinistas saquearam o túmulo de São Irineu de Lyon, saquearam o túmulo de Santo Hilário de Poitiers, quebraram, depredaram igrejas, queimaram imagens, fizeram coisas horrorosas. Mas esse bonitão está dizendo que coisa absurda a Inquisição. Inquisição? E a queima de bruxas na Europa protestante? Que foi, em muitos aspectos, pior do que a Igreja Católica. Não estou dizendo que a Igreja Católica não tenha feito seus pecados. Eu nem nego isso. Eu nem nego a aberração da tortura. Nem nego vários aspectos que podemos dizer que são condenáveis, sim. E que, felizmente, desapareceram. A abolição legal da tortura foi algo benéfico, evidentemente. Ninguém vai negar isso. Agora, querer ver um lado da história e não ver o outro lado, isso se chama safadeza. Eu quero saber, senhor Bruno Lima, você vai falar também da perseguição protestante contra católicos e contra dissidências, que também podemos chamar de protestantes? Você vai falar sobre isso? Não, não vai falar, né? Só vai falar de catolicismo. Só vai dizer, inclusive, vai chegar a dizer, inclusive, que o fato dos estados protestantes perseguirem católicos é porque eles se inspiraram nos católicos. É sempre esse tipo de argumento que eu acho muito safado. Vamos lá. Você tem também outros papas também que vão se manifestar na mesma toada, né, como Lúcio III, o Papa Inocêncio também, né, Bonifácio VIII. Enfim, isso tudo cria um ambiente ali muito claro no sentido de que o Estado ele deve sim perseguir o dissidente religioso e no caso específico da Inquisição, esse processo de investigação acabava sendo realizado pelo Estado. É interessante lembrar que eu já vi muitos católicos, um exemplo que eu lembro aqui de cabeça foi do Olavo de Carvalho, dizendo que a Inquisição foi um avanço humanitário, né? Na verdade, a Igreja criou a Inquisição porque a própria sociedade já era muito intolerante e acabava muitas vezes sendo cruel com os hereges e você não tinha um processo bastante sofisticado de investigação. Só que isso é patentemente falso. Primeiro que essa sociedade intolerante, de fato a sociedade ela era muito intolerante, mas essa sociedade intolerante não existia num vácuo, né? Ela estava simplesmente seguindo aquilo que a igreja ensinava. Né? Você acha mesmo que a nossa sociedade é tolerante? Eu vou dizer uma coisa que vai ser ousada, mas que também se aplica à nossa sociedade. Todas as sociedades têm elementos que não toleramos. Todas elas. Existem elementos que são intoleráveis em nossa sociedade. Toda a sociedade humana tem elementos que são intoleráveis. Resta saber o que é tolerado e o que não é tolerado. Como nós vivemos a sociedade da laicidade, a sociedade onde a religião perdeu o espaço do público e até mesmo do cultural para o espaço público se tornar também laico, então, evidentemente, quando falamos de perseguições religiosas, nós achamos que aquilo é um absurdo. Mas é um absurdo por quê? Porque nós vivemos uma sociedade onde a religião perdeu espaço na vida pública. Basicamente isso. Tá? Esse é o primeiro ponto. Tá? Com relação à Inquisição. Quando o Olavo de Carvalho, e olha que eu sou extremamente crítico do Olavo, mas quando o Olavo de Carvalho fala que foi um processo de humanização, é porque antigamente não havia o devido processo legal para os crimes de heresia. Não havia uma sistematização e uma racionalização da avaliação desses crimes. Então, muitas vezes, acabava tendo uma situação sumária que poderia ser prejudicial àquela pessoa que era acusada. Então, quando a Inquisição começa a estabelecer certas medidas processuais, que inclusive são aplicáveis ao direito penal moderno, na prática, a Inquisição está delimitando sua esfera de ação. No caso, a Igreja está delimitando sua esfera de ação
e sua esfera de aplicabilidade de punição. Tanto é verdade que, por exemplo, posso pegar o caso espanhol. Nós temos mais ou menos 80 mil processos, né, em praticamente 4 séculos de história da Inquisição espanhola. Tá? E se observarmos quantas pessoas morreram dentro desses processos, é mais ou menos 1% que morreram. Quer dizer, se nós observarmos a Inquisição espanhola, a Inquisição portuguesa, nós vamos ficar assim surpresos em perceber que a pena de morte era um expediente muito raro de aplicação. E isso, não estou falando não, é a academia que fala isso. A academia que pesquisou os documentos, que pesquisou tudo, revela que a Inquisição era a instituição que menos aplicava a pena de morte dentro de uma sociedade que a pena de morte era uma regra quase que comum. Então, a gente tem que avaliar a Inquisição dentro do seu mundo, dentro da sua realidade histórica. E se dentro dessa realidade histórica foi uma instituição que, não necessariamente benévola, evidentemente, né? Existem métodos ali que nós não aceitaríamos nunca, mas o fato de ela introduzir certas limitações legais ou certas práticas que nos parecem cruéis, isso sim é um avanço. É um avanço. Sim, é um avanço. Nós não podemos falar de tribunais protestantes. Por exemplo, no século XVII, na época da Guerra Civil Inglesa, teve um sujeito que era um pastor puritano chamado Matthew Hopkins. O Matthew Hopkins, por exemplo, foi responsável durante 2 anos na morte de centenas de mulheres que eram acusadas de bruxaria. O mais assim assustador desse Matthew Hopkins é que os métodos, por assim dizer, processuais pelos quais ele aplicava eram não somente sumários, como ainda baseado nas ordalhas. É sério isso! Protestante falando mal de Igreja Católica, de Inquisição, aplicando as ordalhas, que eram aquelas superstições que diziam, olha, se a mulher tiver uma mancha no meio da perna, ela é bruxa, ou então joga no rio e se ela boiar, ela é bruxa, ou se ela afundar, ela é inocente. Esse tipo de coisa. O Matthew Hopkins fez isso. Isso em plena Guerra Civil, no século XVII, na tolerantíssima Inglaterra. A Inglaterra era tão intolerante ao catolicismo, mas tão intolerante ao catolicismo, que até o século XIX, os ingleses católicos não tinham espaço em cargos públicos na Inglaterra. Eles não poderiam entrar em universidades, eles tinham inúmeras restrições legais. Até hoje, essas restrições existem. Por exemplo, um membro da família real inglesa que se converta ao catolicismo, ele está automaticamente fora da sucessão. Por quê? Porque existe uma igreja oficial chamada anglicana. Isso porque eu não estou falando dos massacres que o Oliver Cromwell fez contra os católicos na Irlanda. Vejam essa violência que somos testemunhas dos católicos irlandeses e dos protestantes irlandeses. Por que essa violência? Por que essa crueldade? Indefensável, evidentemente, entre cristãos. Mas por que existe isso? Porque, durante séculos, os católicos irlandeses foram brutalmente oprimidos pelos protestantes. Brutalmente oprimidos. Terras confiscadas, reduzidos à miséria, a cidadão de segunda classe, etc. Mas isso não está na contabilidade do seu Bruno Lima. Né? Vamos lá. Ela fazia parte de todo esse ecossistema criado pela Igreja Católica Romana de perseguição ao dissidente religioso. Um segundo ponto é que é absolutamente falso essa ideia de que a Inquisição foi criada porque eles queriam um mecanismo mais humanitário. Na verdade, a Inquisição foi criada porque o Papa da época acreditava que os reis, os príncipes, as autoridades seculares, elas não estavam cumprindo o seu dever como deveria. Eles estavam, na verdade, achando que os reis estavam sendo muito relaxados com a heresia. E o que levou, inclusive, à criação da instituição da Inquisição, esse tribunal formal, foi justamente a questão dos cátaros. Os cátaros, eles eram um grupo ali, que era uma espécie de gnosticismo cristão do século XII, e eles estavam se proliferando muito na região do sul da França, uma região chamada Languedoc. E, de fato, ali você tinha uma certa conivência ali dos reis e das autoridades seculares daquela região com esse grupo. E o Papa começou, então, o Papa convoca uma cruzada contra esse grupo herético. E eles são vítima de um verdadeiro genocídio religioso. É difícil, assim, descrever a crueldade com a qual eles foram tratados, né? Ah, que bonitinho. Os cátaros agora são os anjinhos, não é? O que você nega é que os cátaros pregavam uma doutrina que, se fosse genérica em qualquer sociedade, a sociedade sumiria. Primeiro, os cátaros tinham um culto ao suicídio.
Eles tinham, inclusive, um sacramento que eles chamavam de consolamentum, em que preconizava o fato do cátaro, quando ele quiser cometer suicídio, ele tinha um batismo do suicídio. E eles tinham uma prática ritual chamada indura, que significava a mortificação até a morte. O indura, para o cátaro, era o quê? Era um ato de mortificação em que ele se recusava a beber água, se recusava a comer, até morrer. Por quê? Porque o cátaro acreditava que a vida material era uma vida criada por um deus mau, por um demiurgo. E, portanto, essas pessoas deviam se libertar da matéria. O cátaro, por exemplo, desestimulava a procriação, desestimulava o casamento, desestimulava práticas que eram inerentes à vida. Então, o que você está negligenciando é que você está dizendo assim, poxa, os cátaros são os gnósticos cristãos, quase uns espíritas cristãos. Não era assim. Ainda que podemos questionar a violência que houve e a repressão contra os cátaros, mas os cátaros também não eram santos. Os cátaros estavam se aliando às autoridades locais para combater a igreja. E é isso também que você negligencia. É por isso que o Papa teve que intervir diretamente para esclarecer e para estabelecer a ordem pública. Imaginem, por exemplo, meus amigos, que os cátaros fossem a seita do Jim Jones. Aquele maluco que pegou mais de 900 pessoas e fez com que 900 pessoas cometessem suicídio. Isso era o cátaro. O cátaro era um sujeito que acreditava em reencarnacionismo. Ele acreditava que se você morresse agora, você podia ter uma outra vida, né? Outra vida, mas ao mesmo tempo você tinha que se libertar da matéria na outra vida. Então era uma doutrina louca. Uma doutrina maluca. E se ela fosse prevalecente, digamos assim, nós teríamos um desastre catastrófico no que diz respeito à cultura. É simples assim. É muito cômodo você tomar partido dos cátaros, senhor Bruno Lima, quando você negligencia as informações do que eram os cátaros. Você tem, por exemplo, o massacre de Bresiers, que foi um massacre que matou dezenas, né? As estimativas sempre são muito vagas, mas alguns vão falar em dezenas de milhares de pessoas, incluindo mulheres e crianças. Inclusive, você tem um dito que é até atribuído a essa cruzada albigense, né? A esse massacre especificamente, em que, como não havia, né, como as populações católicas e cátaras estavam misturadas naquela região, você não tinha como distinguir precisamente quem era católico e quem era cátaro. Então, um certo personagem teria dito que matem todos, Deus saberá quem são os seus. Cara, você deve ter vergonha de citar isso, porque essa citação não é histórica. Essa citação é fraudulenta. Eu poderia citar, por exemplo, a historiadora como Regine Pernoud, que diz claramente que essa citação é uma invenção moderna para, evidentemente, demonizar os católicos. Alguns atribuem ao Papa, acredito que naquela época era Inocêncio III, afirmando que, olha, podem matar todos porque Deus separará os seus. Ele nunca falou isso. Nenhum Papa, nenhum prelado, nenhum bispo falou isso. Não existem documentos históricos daquela época que afirmem isso. Isso aí é uma invenção lendária posterior e que tem elementos de propaganda anticatólica. É evidente que o massacre de Bresiers foi um massacre terrível, ninguém vai negar isso. Ninguém vai negar que houve um campo de uma verdadeira guerra civil entre cristãos por conta dessa heresia. E que, na verdade, a igreja teve que intervir para restabelecer a ordem, sob pena de a gente ter uma pseudo-doutrina que estimula o suicídio e que estimula o ódio à vida. Então é uma coisa muito grave que aconteceu com os albigenses. E embora possamos até questionar os métodos pelos quais se utilizaram os cristãos para combatê-los, embora, vejam, e que interessante isso, a Inquisição, que foi estabelecida por conta dessa heresia, se nós analisarmos o número de pessoas que foram entregues ao braço secular e foram executadas, foi um número muito pequeno. A grande maioria se retratou. E não foi sob tortura. Não pense que a igreja chegava, olha, se você não concordar, eu vou te torturar. Não era assim.
Havia todo um debate em torno disso. A igreja, quando ela chegava numa região, ela dava a possibilidade do herege se reconciliar. Ela decretava um edito e dizia: olha, você é herege, você se reconcilia, pegue a absolvição e vai embora. Era assim que era feita a coisa. Mesmo na Espanha do século XVI, quando havia uma suspeita de alguma manifestação ou de alguma denúncia de crime de heresia, quando o inquisidor chegava nessa cidade, a primeira coisa que ele declarava era o edito da graça. O edito da graça era o quê? Confesse seus pecados, você está absolvido, vai embora. Isso aí é intenção de matar uma pessoa? Claro que não. Bem diferente, por exemplo, dos caçadores de bruxas protestantes. As bruxas de Salem, por exemplo. Se vocês observarem as medidas processuais que foram aplicadas nas 13 colônias no final do século XVII, são uma vergonha. São uma vergonha. Nenhum inquisidor cometeria aqueles erros que aqueles juristas, pseudo-juristas puritanos cometeram. Cheios de superstições das mais absurdas. E no começo do século XVII, por conta da investigação de um inquisidor em Logronho e em Navarra, na Espanha, a Inquisição espanhola deixou de acreditar na bruxaria, na existência do crime de bruxaria, ou seja, deixou de aplicar esse crime. Porque havia grandes possibilidades da não existência desse crime. E por quê? Porque os juristas espanhóis, os juristas católicos, tinham uma capacidade técnica superior aos juristas protestantes. Vamos lá. Embora exista assim, alguma controvérsia a respeito da veracidade desse dito, o que a gente sabe é que na prática isso realmente aconteceu. Inclusive populações católicas que não eram cátaras acabaram morrendo, incluindo mulheres e crianças. E isso tudo, lembre-se, não foi apenas, isso foi ordenado por um Papa, né? E foi justamente por causa desse exemplo do catarismo, dessa insatisfação do Papa com a atuação das autoridades seculares em relação à investigação e à punição da heresia, que se cria a Inquisição. Ou seja, a Inquisição ela é criada para profissionalizar a perseguição. Não, não é bem assim. Na verdade, a Inquisição foi criada para ter o devido processo e para fazer o discernimento entre os hereges e os ortodoxos. Qualquer historiador sério, digno deste nome, vai afirmar isso. Que a Inquisição, na época do catarismo, foi estabelecida para que haja o devido processo de análise real, concreta, do que estava acontecendo naquele território. A profissionalização não é a profissionalização no sentido, olha, nós vamos sistematizar a coisa. Não seria muito mais simples chegar e passar fio de espada a todo mundo? Então, para evitar esse tipo de coisa, você tem um tribunal eclesiástico. E mais além, tem um outro aspecto, tá? Um outro aspecto, que é o fato de que o massacre de Béziers, acho que é Béziers ou Béziers, agora eu não me lembro. O massacre de Béziers, que foi, acho que em 1209, não foi ordenado pelo Papa. Na verdade, houve uma situação de perda do controle da situação em Albi, na França, no sul da França, em que os cátaros estavam dominando as institucionalidades e estavam hostilizando padres, bispos católicos, que estavam condenando as heresias do catarismo, e o Papa conclamou a cruzada justamente para restabelecer a ordem. O que aconteceu depois foi, evidentemente, dentro do clímax de uma situação de guerra, que, evidentemente, indefensável, ninguém está defendendo o massacre de ninguém, mas que existe uma situação de clímax, de violência generalizada e que acabou causando esse tipo de coisa. Evidentemente que é indefensável. Eu não vou passar pano para isso. Acho uma coisa absurda. Tá? Crueldade, violência contra inocentes e assim sucessivamente. Mas nós temos que entender que existe um ambiente em torno disso. E esse ambiente faz com que você, burro Lima, você tome partido de cátaro. Pelo amor de Deus, tomar partido de cátaro é tomar partido do Jim Jones, cara. É sério. Se vocês acham que, por exemplo, para reprimir uma rebelião do Jim Jones, você acha que você não vai ter meio de violência para reprimir, então você é muito ingênuo. Porque o Jim Jones metralhou lá o político norte-americano e mandou 900 pessoas se matarem, porra. Aí nós vamos deixar os albigenses dominarem toda a região para criar uma pseudo-ética do suicídio, do ódio contra a vida? Não.
É justamente para você aumentar o aparato e o caráter persecutório que se cria essa instituição. E não por qualquer tipo de preocupação humanitária com as populações que poderiam ser vítimas dessa instituição perversa. Uma questão interessante também, que muitas vezes é ignorada, é que você tem, por exemplo, grupos, alguns até consideram esses grupos uma espécie de proto-protestantes, né? Eles são pré-protestantes da época, como, por exemplo, os valdenses e os lollardos. Os lollardos eram seguidores do John Wycliffe. E esses grupos, eles, especialmente no início ali, eles tendiam a ser mais pacifistas, né? Inclusive, eles condenavam a pena de morte. Eles condenavam o derramamento de sangue. E uma dos requisitos para que os arrependidos voltassem à comunhão católica é que eles renegassem essa condenação à pena de morte. O que nos lembra que hoje a Igreja Católica também segue essa opinião, né? A Igreja Católica entende que a aplicação da pena capital ela é absolutamente incompatível com a dignidade humana, né? É a mudança que aconteceu no catecismo recentemente sobre o pontificado do Papa Francisco. Eu não sei de onde é que ele tirou essa pérola, tá? Vamos analisar a questão dos valdenses. Nós temos a figura de Pedro Valdo, que era um comerciante, e ele acabou se tornando um pregador e mendicante, né? Nós temos, por exemplo, nessa época, uma tendência, né, ao culto da pobreza, a questão da pobreza evangélica, assim sucessivamente, tá? Só que os valdenses, como os albigenses, e como também os patarinos e muitos outros, eles são, na verdade, uma distorção desse conceito de pobreza evangélica. Vejam que Pedro Valdo, por exemplo, ele tinha liberdade para pregar. Ninguém condenava Pedro Valdo. É um mito dizer que Pedro Valdo foi contra a igreja. Não, não foi bem assim. Era o seguinte, ele começou a fazer uma pregação, várias pregações, ele começou a angariar adeptos, tá? E a igreja, evidentemente, fiscalizava para ver se ele estava sendo ortodoxo com relação às suas pregações. Só que Pedro Valdo e muitos dos seus seguidores começaram a atacar a ordem pública. Atacar a ordem pública. Começaram a negar a importância do clero, a negar a importância, por exemplo, da igreja como a salvaguarda da ortodoxia. E isso, evidentemente, gerou conflitos, tá? Os lollardos eram até piores, eles eram igualitaristas comunistas radicais. Esse cara não fala isso. E isso sem prejuízo do fato de que John Wycliffe, eu diria que ele é, na verdade, um sujeito extremamente nefasto, porque ele era um puxa-saco do rei da Inglaterra. Ele foi precursor da ideia de que o poder secular deveria governar a igreja. Sabe, o que me irrita na fala do Bruno Lima é a superficialidade. Sabe, é a superficialidade e também a mistificação desses grupos. Se a gente analisar esses grupos históricos pelos aspectos contingenciais pelos quais eles estavam envolvidos, nós perceberemos claramente que eles não eram esses santinhos que ele está colocando. Então, é muito ridículo esse vídeo nesse sentido. A falta de precisão histórica, a falta de rigorismo, né? a apologética furada, meio chulé, meio vagabunda, sabe? Querendo nos convencer do absurdo, dentre outras coisas. Então é muito irritante isso. É muito irritante, tá? É muito irritante mesmo. Então, quer dizer, a gente tem que analisar por essa conjectura. O Jan Hus é outro. O Jan Hus, o que ele queria? Ele queria criar uma igreja nacional tcheca, uma igreja nacional da Boêmia. Ele queria uma ruptura com a cristandade, dentre outros problemas teológicos, problemas cristológicos, problemas eclesiológicos, principalmente. E quando o Hus morre e é executado na fogueira, surgem segmentos extremamente radicais, como os citas, dentre os quais os taboritas. Os taboritas são os precursores dos anabatistas, que eram comunistas radicais, vão abolir a propriedade privada, vamos abolir a ordem pública, vamos abolir tudo, vamos acelerar a escatologia, assim sucessivamente. Era isso que acontecia. Mas é claro, você não vai falar desse lado feio dos hereges, você vai dizer que os hereges eram apenas uns livres pensadores que estavam querendo tocar uma guitarra, fumando maconha e cantando Imagine de John Lennon. É muito simples, né? É muito cômodo falar essa baboseira. Mas vejam que ironia, que grande ironia nós temos na história, né? Nós temos nesse aspecto a Igreja Católica atual próxima dos grupos perseguidos daquele período. Eu não sei de onde é que ele tirou que a pena de morte seria um dogma de fé. A pena de morte não é um dogma de fé. A pena de morte é uma medida, né, de punição, tá? E durante muito tempo, não somente a Igreja Católica, mas também a própria Sagrada Escritura defende a pena de morte. Eu confesso que o posicionamento atual da igreja com relação à pena de morte me parece bastante temerário,
Eu não concordo muito com muitas dessas explanações, tá? Mas a questão da pena de morte não é um dogma de fé. Não é um dogma de fé tal que se eu, por exemplo, achar que a pena de morte seja um elemento viável, eu seja digno de excomunhão. Não é. Não é. Neste aspecto, eu acredito que existe uma pastoralidade em torno da pena de morte, que talvez seja o posicionamento do Papa Francisco, do Papa Leão XIV, assim sucessivamente. Mas, do ponto de vista do fundamento de justiça, eu acho que em situações específicas, e nesse aspecto eu acho até que o João Paulo II foi mais razoável, foi mais prudente com relação a isso, né? Em situações limites, em situações muito particulares, a pena de morte deveria ser aplicada. E, por exemplo, eu estava vendo recentemente a história do John Wayne Gacy. Procurem quem é esse cara. Né? Foi condenado à morte, foi executado. Né? E, então, quer dizer, esse tipo de jogo retórico que ele faz é tão irritante porque ele não sabe discernir o que é dogma de fé e o que é mera relação contingencial. A Igreja Católica, na figura de certos papas, pode dizer: olha, nós temos reticências com relação à pena de morte como um todo, com talvez fundamente contra a dignidade humana, etc. Mas isso pode mudar. Porque, de repente, a igreja pode ter outros substratos ou outros subsídios para repensar os seus conceitos. Já no caso dos dogmas de fé e moral, quando nós falamos de dogma de fé e moral, não é qualquer paradigma moral. São aqueles que são estabelecidos segundo a ótica da igreja e dos sacramentos, e segundo os dogmas de fé. Né? A questão moral, a questão ética, a questão moral aí, não é qualquer declaração do Papa, não é qualquer conjectura. Ela tem, sim, algo que é fundamentado dentro da doutrina cristã, tá? Doutrina cristã e que é dogma de fé, tá? Esses, sim, os católicos são obrigados a aceitar. Agora, pena de morte, se o governo tem que ser monárquico, tem que ser democrático, sei lá, tem que ser um governo parlamentar, isso não é da esfera doutrinária e dogmática da igreja. É isso que nós temos que ver. E eles eram perseguidos por opiniões como essa, por serem vistos como pacifistas nesse sentido. Inclusive, eles tinham que abjurar suas confissões de fé, que afirmavam que o Estado não tinha o poder de derramar sangue ou de punir pessoas, seja por heresia ou até mesmo por outros tipos de crime. Claro, porque eles eram heréticos e eram antissociais, né? Um documento que é frequentemente ignorado nesse debate sobre a liberdade religiosa é justamente a bula papal, a bula do Papa Leão X, que veio a condenar as teses de Lutero. E tem uma tese que ela não eu acho que ela não recebe a atenção devida, que é a seguinte tese. Uma das 95 teses de Lutero é contra o Espírito Santo queimar hereges na fogueira. E essa bula, a bula Ex Surge Domini, tá? Eu não vou aqui, gente, trazer a citação ipsis literis, porque eu vejo que isso deixa o vídeo muitas vezes muito amarrado. Então a minha proposta agora é fazer um vídeo mais orgânico. Mas eu vou aqui fazer as alusões, e qualquer um que quiser pesquisar esses documentos, você pode pegar qualquer IA e perguntar, que eles vão trazer as citações ipsis literis. Né? Eu estava percebendo que os meus vídeos estavam ficando longos, desnecessariamente longos, por causa dessa coisa de trazer muita citação na tela, e eu vou tentar trazer vídeos mais orgânicos e mais rápidos. Vamos ver besteira. Vamos ver besteira. Quanto mais longos os vídeos, menos visualizações eles têm. Mas essa bula, ela vai então condenar essa e outras teses. E assim, gente, as palavras do Papa não poderiam ser mais claras no sentido de que ele considerava aquilo uma blasfêmia. É assim que ele se refere a essas teses, incluindo essa de que é contra o Espírito Santo queimar hereges na fogueira. O Papa utiliza palavras no sentido, é blasfemo, é contra a verdade católica, né? É um absurdo, ele não utiliza bem essa palavra, mas ele diz assim, algo inaudível para os ouvidos da piedade católica. Cara, eu até queria reconferir as 95 teses para ele falar essa besteira. Ô, Bruno Lima, quem é que escreveu um livro chamado Da Mentira dos Judeus, que afirmava que os judeus deveriam ser queimados nas suas sinagogas? Quem foi esse sujeito? Foi o Papa Leão X? Foi algum bispo católico? Não, foi o senhor Martinho Lutero. Então você está vendendo uma ideia que é comum no século XIX, e principalmente que foi desenvolvida pela Kulturkampf do Bismarck, de que o Lutero era um defensor da liberdade religiosa. Que o Lutero era o campeão da liberdade religiosa. Então, meu amigo, você está repetindo um velho mito. Mito este, que inclusive foi refutado brilhantemente por um historiador austríaco, que era um monge chamado Heinrich Steinifel. O Heinrich Steinifel, por exemplo, ele mostrou claramente, historicamente, que a ideia mitológica de que a reforma seria a favor da liberdade religiosa
é, como eu estou dizendo aqui, um mito. Pelo contrário, quando as igrejas nacionais de confissão de qualquer matriz protestante, essas igrejas se tornam parte do Estado e independentes da igreja, a primeira coisa que eles fazem é reprimir a dissidência religiosa. Então, eu penso que o seu vídeo é de uma desonestidade absurda. Porque você não faz essas comparações. Você não faz as comparações históricas, as comparações de época e assim sucessivamente. Tudo que você faz é pegar defeitos da Igreja Católica. A Igreja Católica é intolerante, fascista, malvada e não sei o que. Só falta botar aquela lista célebre, né? Inquisição, cruzadas, pedo, vocês sabem o que eu tô falando, aliança ao nazismo, esse tipo de coisa. Isso não é história. Esse vídeo é muito ridículo, tá? Meus amigos, eu vou encerrar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Eu vou ver se eu, inclusive... ai, vou matar esse bicho aqui. Ai, toma, seu filho de uma égua. Então, o que acontece? Quer dizer, tudo que ele está falando aqui é uma visão completamente não histórica, completamente enviesada, e claro, ele está dizendo que a liberdade religiosa refuta o catolicismo humano. Então, a liberdade religiosa, meu querido, refuta a Sagrada Escritura. A liberdade religiosa refuta o protestantismo. Porque partindo dessa lógica de que você está falando que o passado deveria aderir à liberdade religiosa tal como o Estado liberal adere à liberdade religiosa, então você está simplesmente anulando não apenas o catolicismo, você está anulando o protestantismo, você está anulando o judaísmo, você está anulando o islamismo, você está anulando boa parte da história humana e inclusive a Sagrada Escritura. Então, meus amigos, um grande abraço. Ou seja, para o Papa Leão X,